Iremos manter um encontro a respeito de um tema fascinante: curar, curar-se. O almirante Hart, depois da Segunda Guerra Mundial, elaborou uma evocação que nos parece muito oportuna para darmos início ao nosso encontro. Essa evocação tem passado através de diferentes épocas, como sendo de um autor anônimo e com muitas variantes. Mas ele disse mais ou menos assim: Senhor, dá-nos a serenidade para aceitar tudo quanto devemos aceitar, para aceitar tudo aquilo que é difícil de ser aceitado, mas dá-nos, sobretudo, sabedoria para distinguir uma coisa da outra. É essa sabedoria que deve viger em nossos sentimentos, para discernirmos aquilo que podemos modificar e aquilo que não nos é possível alterar, aceitando e incorporando ao nosso modus vivendi de uma maneira agradável, positiva e realmente feliz. A grande problemática do binômio saúde e doença é das mais relevantes na historiografia do processo antropológico do ser humano. Se examinarmos essa problemática, ela tem sido motivo de discussão em todas as áreas do pensamento. E, naturalmente, a ciência aliada à tecnologia tem avançado para oferecer ao ser humano longevidade. E não apenas uma vida muito longa, senão uma vida muito saudável. O importante não é que vivamos muitos anos, é que vivamos bem em cada momento da nossa vida. A existência terrestre não deve ser contada apenas pelo número de anos que o ser biológico viveu, mas pelos incomparáveis momentos de felicidade que todos podemos fruir a cada instante. A Organização Mundial de Saúde, para poder situar bem a problemática do binômio saúde e doença, estabeleceu que saúde não é a falta de doença. Durante muito tempo pensávamos que uma pessoa saudável era uma pessoa que não se encontrava doente. A visão psicológica, sociológica da Organização Mundial de Saúde neste momento é muito ampla e muito holística. Estabelece que a saúde é o resultado de 3 fatores que se conjugam: harmonia fisiológica, bem-estar psicológico e equilíbrio socioeconômico. Nós vemos que muitas nações perderam a saúde. E toda vez que as bolsas do Oriente cambaleiam, a saúde das bolsas do mundo também periclita. Daí, para que nós tenhamos saúde, é necessário que nos encontremos em equilíbrio socioeconômico para evitarmos tensões, preocupações e, consequentemente, inarmonias. A grande proposta hoje da ciência médica é aquela que objetiva um ser integral. Não apenas o indivíduo que desfrute de saúde orgânica e que se encontre no patamar ainda inferior da sua proposta de natureza de consciência. É exatamente oferecer esses recursos que a psicossomática denominam como preponderantes no comportamento humano. Nós somos uma realidade muito diferente daquilo que estamos. Estamos numa personalidade transitória, elaborada por fatores genéticos, psicossociais, socioeconômicos, socioeducacionais. Mas nós somos um ser de interação universal, um ser eterno, que transita etapa a etapa, através desse fenômeno biológico da fecundação, e que abandona o processo orgânico por outro fenômeno biológico da morte ou da desencarnação. Para as modernas pesquisas da psicologia transpessoal, o ser não é apenas a argamassa celular. Estabeleceu-se no academicismo
psicológico que a criatura humana era o seu cérebro. E esse cérebro passou por grandes avaliações. No começo do século, acreditava-se que a criatura humana eram os seus neurônios. E esses neurônios, até mais ou menos 1920, eram calculados em 5 bilhões aproximadamente. Havia-se estabelecido e mantém-se que esses neurônios nascem com o indivíduo. É a fatalidade biológica. Mas, à medida em que eles morrem, não há uma renovação. E por isso, obedecendo à lei da termodinâmica na área da entropia, envelhecer e morrer são inevitáveis. A viagem para o caos, para o desgaste, para a desorganização da energia é um fator irreversível. Mais ou menos na década de 40, os neurofisiologistas constataram que o nosso cérebro possui aproximadamente 10 bilhões de neurônios. Mas, com o advento dos telescópios e microscópios eletrônicos, particularmente dos últimos, já a década de 50 foi muito auspiciosa. Nós seríamos dotados de 50 bilhões de neurônios. E mais recentemente, ao eclodir a década de 80, as investigações levaram-nos a aproximadamente 75 bilhões a 100 bilhões de neurônios, estabelecendo que o homem tem muitos mais neurônios do que as mulheres, para nada, absolutamente inócuos. Mas são aproximadamente 75 bilhões a 100 bilhões de neurônios. E o cérebro deixou de ser aquele órgão mítico e desconhecido para ser considerado uma glândula. Porque se percebeu que esses neurônios funcionavam quase como as glândulas endócrinas. Eles elaboravam enzimas até há 10 anos. Se havia classificado o número de 36 enzimas, mas hoje são aproximadamente 60 peptídeos, ou neuropeptídeos. A sua área mais forte está exatamente na área límbico-hipotalâmica, que é a chamada área quente. E aí que está praticamente a nossa vida, a nossa saúde. E nas paredes gastrointestinais, esses peptídeos encontram-se numa larga rede. Graças a eles, nós temos admiráveis enzimas, como a interferona, como as endorfinas, como a hemoglobina e tantos outros. Temos um choque e imediatamente vem um colapso periférico, uma sudorese, o resfriamento. Temos uma emoção e alguns enrubescem, eu empalideço. Nós naturalmente começamos a evocar uma cena agradável e temos uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea. Uma cena desagradável. E naturalmente experimentamos uma grande descarga de dopaminas. Tomamos um choque. E antes que o cérebro registre a reação, já ele percebeu que íamos tomar o choque, o golpe, e derrama a endorfina. E não temos nenhuma sensação. Às vezes damos-nos conta de um hematoma, de uma equimose, e dizemos, eu não me lembro do momento da pancada. Graças às nossas endorfinas. Mas hoje a ciência de tal forma se tornou elástica que matou muitos mitos. O mito da velhice. Acreditava-se que uma pessoa de 40 anos era praticamente inválida. E em nosso país, ela não é inválida, mas está quase inválida. E vemos uma pessoa de 40 anos e dizemos, meu Deus, já tem 40 anos. E nós, os que temos alguns meses mais de 40 anos, vingamos-nos dizendo, eu já cheguei até aqui, agora você, eu não sei.
é uma praga. Estamos desejando que a pessoa morra de acidente ou de outra coisa qualquer. É a vingança do adulto que tem inveja do jovem. Mas somente envelhece quem quer. E somente é velho quem velho se considera. Porque a nossa atividade mental mantém a nossa juventude. É como dizermos, eu já não tenho a mesma facilidade para memorizar. Estou perdendo a memória, pois procure-a, ela está lá no arquivo. É somente buscá-la. Não espere que ela chame por você. As pessoas mentalmente ativas mantêm a memória muito lúcida. Eu a tenho hoje melhor do que quando contava 20 anos. Simplesmente porque me recusei a ser velho. Aceitei a beleza do envelhecimento. Porque cada idade tem o seu contributo, tem a sua maravilha, tem as suas conquistas. E não pode haver nada mais fascinante do que cada momento do vir a ser, como asseverava o psicólogo russo Gurdjieff. A verdadeira psicologia não é apenas aquela do que fomos, do que fizemos, de onde estávamos, mas é essa proposta das nossas possibilidades inatas, desse imenso oceano a descobrir, a conquistar, dessas terras do sem fim, por onde nós iremos caminhar. Daí, à medida em que nós nos esforçarmos, a memória tende, exceto diante das psicopatologias ou de outros processos degenerativos que fazem parte da nossa máquina. Este é o século das pessoas macróbias. Eu me recordo, por exemplo, de Charles de Gaulle, de Golda Meir, e de quantos homens e mulheres notáveis que ultrapassaram os 80 anos, risonhos e joviais. Aí está Chico Xavier com, nunca se deve dizer a idade de um ausente, mas aproximadamente 88 anos. E é sempre dizendo, a máquina está gasta, mas eu estou muito bem comandando a máquina. E vemos, no entanto, máquinas jovens, novas, tão mal direcionadas e tão gastas, porque os comandos perderam a linha do equilíbrio. Daí uma das condições para a saúde mental é o exercício dos neuropeptídeos, da máquina de natureza psíquica. Não dar trégua à máquina cuja função é atender às exigências do eu superior, também chamado self, também chamado espírito, também com outras designações conforme a corrente filosófica, cultural ou religiosa que cada qual professe. Mas se estabeleceu que este ser profundo, este ser transpessoal que independe do cérebro, é o comandante da máquina. E ela atende-o conforme o direcionamento que ele dê, tendo-lhe as rédeas na mão. Afirmávamos que somente é velho quem quer. Conheço pessoas que, a partir dos 40 anos, aos 45, e principalmente quando se aposentam, que assinam o próprio atestado de decadência. E a palavra aposentado passou a ser o carimbo da senectude. Olha, ele é aposentado. É inútil. É a cadeira velha que rasgou a palhinha e se coloca no canto e não deixa ninguém sentar, porque está furada. Aí sim é uma coisa velha. Mas a pessoa aposenta-se para começar a trabalhar. Na Índia, nós vamos encontrar no Bhagavad Gita, e particularmente no Vedanta, uma proposta comportamental. O indivíduo até os 18 anos pertence, entre aspas, aos seus pais. Dos 18 aos 50, à família. E a partir dos 50, ele se pertence a si mesmo, para entregar-se à vida espiritual. Ele é totalmente livre, porque é o momento da sua maturidade e das suas experiências. Mas nós somos escravos de convenções, de imposições injustificáveis, de tabus e de superstições. Em nosso país, uma pessoa aposentada, assinalada por esse timbre de decadência orgânica e mental, é o indivíduo que se nega a viver. E não pode haver espetáculo mais hediondo
do que as pessoas de mais de 40 anos, principalmente os homens, de boné, numa praça pública jogando dama ou gamão. E falando dos seus maravilhosos, detestáveis tempos do passado. Porque nada é mais detestável do que o meu tempo. Ai, antigamente era horrível. Não pode haver nada pior do que as viagens de antigamente. A pessoa de guarda-pó branco para entupir-se de areia de todas as coisas e de pó de todas as cores. Nada mais maravilhoso hoje do que uma pista de asfalto, ou do que o suave deslizar de um avião. E eu sou pioneiro da aviação. Viajei nos primeiros que chegaram ao Brasil na década de 40. E posso avaliar hoje com um Boeing, atravessando o oceano e indo pousar suavemente noutro continente na Europa ou na Ásia. E a pessoa sair tão confortavelmente quanto entrou, sem dar-se conta da viagem que fez. Então nós devemos negar-nos para uma boa saúde psicológica a esse timbre de ser aposentado. E aqui apresentaria uma sugestão às esposas. Ponham para fora de casa os maridos aposentados. Não pode haver nada pior do que um homem aposentado dentro de casa. A mulher liga a luz e ele apaga. Ela abre o bico de gás e ele apaga para fazer economia. Não admitam. Ponham-no para trabalhar no lar Fabiano de Cristo, que aceita esses mamutes para reatualizá-los. E também a mulher, no período mais belo da sua vida, quando ela desabrocha, não pode haver nada mais belo e pleno do que a mulher de 40 anos, de 50, a de 70 também. Que é a plenitude. Olhe-se o rosto de uma coisinha fofa de 18 anos que passa. E o semblante tranquilo de uma mulher harmonizada de 50 anos. A mulher de Balzac já está totalmente ultrapassada. E sempre que eu falo a respeito da mulher de Balzac, eu me lembro de uma prima. Que naquela época seu tormento era não completar 30 anos. E ela ficou 11 anos nos 29. Porque se completasse 30 anos seria balzaquiana. E ser balzaquiana era o sinete da mulher rejeitada, da mulher abandonada. Hoje, quanto mais experiente, mais requestada a mulher. Vejamos a revista Caras e as caretas horríveis que aparecem nela. E nós teremos ideia das mulheres no seu esplendor. Porque saúde é um estado de espírito. E o espírito jovial é sempre saudável. Carl Gustav Jung dividiu a humanidade em dois biótipos. O introvertido, que é sempre o indivíduo candidato a doenças, e o extrovertido, que é o indivíduo saudável. É aquele que facilmente faz a catarse, que exterioriza conflitos, que se libera de todo esse tormento. Mas William James, o pragmatista americano, também dividiu as criaturas em dois grupos. Os indivíduos fortes, os indivíduos fracos. Os indivíduos fortes não são os que têm bíceps desenvolvidos. São aqueles que se aceitam. Ele se aceita como é. E ele se ama exatamente porque assim é. O indivíduo fraco é um indivíduo mesquinho, calceta, reclamador, descontente. Ele sempre ambiciona aquilo que jamais terá e tem por meta algo que nunca conseguirá, porque ele é atormentado psicologicamente. Metchnikoff estabeleceu que existem dois biótipos, o esquizoide e o paranoide. Felizmente não estamos nem num lado nem no outro, nós estamos na linha divisória e podemos optar para a esquizofrenia ou a paranoia, a depender da nossa preferência. Mas será possível manter saúde? Desde que saibamos manter o estado de espírito, nós poderemos manter saúde. O Dr. Bernie Siegel, cirurgião oncologista, paladino da saúde integral. Eu, por exemplo,
poderei aqui estar absolutamente saudável, com um câncer em grande desenvolvimento. Tecnicamente eu estaria doente, mas como esse câncer ainda não atingiu os feixes de nervos sensíveis e o meu cérebro não detectou a dor, eu estou com saúde. Então a saúde é esse bem-estar que nós poderemos e deveremos manter quando a doença nos chama a atenção para a problemática da agressão ao organismo físico, ou aos sentimentos, ou aos distúrbios mais profundos da psique. E ele narra do seu consultório uma bela experiência. No mês de janeiro de 1981, chegou um paciente com 78 anos, John Florio. Era um homem jovial, corado, de muito bom aspecto. Ele disse que oportunamente sentia um mal-estar estomacal. E na época foi detectada uma úlcera. Mas naquele tempo ele era de temperamento violento e estava de mal com a vida. Resolveu dedicar-se à jardinagem. E notou que o mundo é muito bonito e pode ser ainda mais belo se nós o auxiliarmos. Se ao invés de deixarmos espinhos pelo caminho, se nós plantarmos flores. Ainda mais se plantarmos árvores que deem flores, mas que também sejam frutíferas. E agora ele estava com um câncer. E ali estava exatamente para que o médico pudesse fazer uma avaliação. Ele levava todos os exames. E depois que o médico viu a extensão do câncer, sugeriu-lhe uma cirurgia imediata. E ele disse, mas eu não posso. O senhor veja, eu tenho 78 anos e devo viver a minha vida ao máximo. Se eu me operar agora, eu perderei a melhor quadra do ano, que é a primavera. E na minha condição de jardineiro, eu tenho um seminário de mudas, de muitas plantas que eu vou colocar nas ruas e nas casas, que as pessoas irão comprar para tornar a paisagem mais bela. Se eu me operar, a convalescença larga, logo depois você vai à primavera, e eu serei responsável por deixar o mundo menos bonito, menos florido. E o Dr. Bernie Siegel disse-lhe, mas é uma questão de vida ou de morte. Quantos meses, doutor? Operando, você tem uma sobrevida de 6 a 10 meses. Não operando, você terá uma sobrevida de 2 a 4 meses, caso não ocorra uma parada cardíaca. E com muitas dores. Ele disse, olha, vale a pena. Como eu me amo, eu vou dizer para o câncer que, por favor, me respeite. E vou dizer ao estômago que, por favor, se imponha. Como é que ele admite que esse sujeito estranho invada-lhe a residência? Crie-lhe uma situação desagradável e se expanda. Assim que passe a primavera, eu voltarei, doutor. Está bem? E o médico disse, não posso forçar. E esqueceu-se do cliente. Adotou da ficha de 2 a 4 meses de sobrevida. Oportunamente ele chegou ao seu consultório e ao examinar as fichas da clientela para atender no dia, lá estava John Florio. E ele verificou que se haviam passado 6 meses. Ele chamou a enfermeira e disse, você se enganou. Esse homem já morreu. Ela disse, então ressuscitou. Porque ele está aí na sala. E ele disse, mas não pode. Ele deve estar alquebrado. Ela disse, não parece. Então mande-o entrar. E John Florio entrou sorridente e disse, olá, doutor, vim operar-me agora. Porque veja bem, já acabou a primavera, já passou o verão, já estamos entrando no outono. E claro, eu então poderia operar-me no outono. Suportaria o inverno muito bem, terei bastante tempo para repousar e para preparar a primavera. Submeti a uma bateria de exames. O câncer não havia crescido, não tinha metástase. Operei-o. Tirei-lhe 3/4 partes do estômago. Recomendei-lhe quimioterapia como medida preventiva. Ele sorriu, agradeceu, teve uma convalescência muito boa, saiu do hospital menos de 5 dias. E claro, eu me esqueci de John Florio. Mais tarde, 6 anos, eu chegava ao consultório e lá estava a ficha dele. E eu disse à enfermeira, desta vez, por favor,
Ele não pode estar com 84 anos. Após uma cirurgia tão delicada, ela disse, não sei, mas é ele quem está aí fora. Mande-o entrar. E armei-me para expulsar o mistificador, o intrujão, que vinha brincar com o nome de Johnny Florian. E ele entrou corado, sorridente. Olá, doutor. Veio fazer alguma revisão? Não, não. Eu me esqueci de lhe fazer uma pergunta. E tenho urgência de fazê-la, doutor. E qual é a pergunta? Eu queria saber, eu me esqueci quando eu saí do hospital. O que é que eu posso comer, doutor? O senhor coma ácido inoxidável com qualquer substância corrosiva, porque no senhor não faz mal. Agora sente-se e me explique o que é que o senhor fez da sua vida. Ele disse, bem, eu tinha dito ao senhor que o estômago tinha que reclamar com o câncer. E diariamente eu dizia ao meu estômago, você já se alimentou o suficiente. Agora vai se alimentar o necessário. E vamos os dois expulsar algum remanescente. Porque eu preciso de viver. Eu tenho que colocar beleza no mundo. Eu tenho o dever de tornar o mundo melhor. Eu preciso de ter alegria. E como o senhor sabe, eu estou planejando com a minha família a celebração do meu 100º aniversário. Bem, eu nunca mais vi John Florian, mas eu acredito que ele deve estar preparando-se para comemorar o seu 100º aniversário. Porque diante da doença poderemos tomar uma das 3 seguintes atitudes. Revolta, porque eu. Passividade, eu. Ou naturalidade, também eu. Afinal, todos nós estamos na alça de mira dos fenômenos patológicos, biológicos, psicopatológicos. Por que eu? Porque sou uma criatura humana. E acontece com todos. A única exceção que parece ter existido na Terra é Jesus Cristo. Que, segundo a doutora Hannah Wolff, a excelente psicanalista alemã, jamais enfermou. Porque ele era o excelente psicoterapeuta que fazia a autocura e que aos outros curava. Todos passamos por essas experiências que são eminentemente psicobiológicas, da maquinaria fisiológica. Então nós deveremos perguntar diante dessa intercorrência da notícia cruel. Por que eu? Porque também eu estou vivo. E é maravilhoso estar vivo. Disse-me um amigo que foi vítima de um acidente de automóvel. Ele foi atirado longe e teve concussão cerebral. Na hora que recuperou a consciência, a primeira coisa que ele perguntou a alguém que estava, eu já morri ou ainda estou vivo? A pessoa disse, olha, pelo menos que eu saiba, você está vivo. Que maravilhoso! Quando quis levantar os braços, não pude, estava paralítico, mas estava vivo. Estava falando, estava pensando. Alguns dos meus sentidos estavam intactos. Os outros eu ia cuidar depois. A depender da minha mente. E o notável dessa experiência, conta Bernie Siegel, é o oposto de uma paciente. Ela estava com processo degenerativo irrecuperável. Era enfermeira em um hospital. A doença apresentou-se lentamente, foi-se lhe instalando e ela recebeu, naquele dia, o diagnóstico. Esclerose múltipla, irreversível. Era uma esclerose daquelas mais cruéis. E o médico e ela perguntou ao médico, quanto tempo? E ele lhe respondeu, 6 meses. A senhora deseja ser útil à humanidade? Assine, oferecendo o seu corpo para investigações médicas. Ele foi muito sutil, como se vê, e foi muito otimista. Ela recusou-se dar o corpo a alguém que ele acabava de tirar a razão de viver. Foi para casa. No dia seguinte, o hospital despediu-a. E no dia imediato, enquanto ela estava fazendo o tratamento médico, a sua residência foi invadida e roubaram-lhe tudo quanto de melhor ela tinha.
Quando ela chegou de cadeira de rodas e a enfermeira deixou-a diante do espelho, ela olhou aquele corpo e odiou. Odiou com todas as veras do sentimento. E descobriu que sempre havia odiado o corpo. Sempre se havia detestado, como sendo uma mulher que não tinha o direito de ser feliz e muito menos de viver em harmonia. A enfermidade se foi desenvolvendo, foi crescendo, imobilizando-a. E certo dia, enquanto ela estava sendo preparada para o banho, ela se olhou no espelho, a perna direita absolutamente fragilizada. Era a reminiscência de uma paralisia infantil. A outra, que era normal, parecia deformada junto daquela, frágil. O corpo, desprezível, caído, informe. E ela o olhou com absoluto desdém. Então desejou morrer. Tomou banho e continuou pensando que ela não merecia viver. 6 meses, ela contava 24 anos. Então morrer era um alívio, mas ela era tão jovem, 24 anos. Ninguém nunca lhe havia dito, eu amo você. Ela lembrou-se que havia lido oportunamente a referência de um grande cientista de Harvard. O Dr. MacLeod havia dito que ele estava medindo a curvatura do amor e a interferência do amor nos linfócitos e no sistema imunológico. Poderá o amor, um sentimento, mudar o desenvolvimento dos linfócitos e trabalhar no sistema imunológico? Ele partia de uma premissa. Ele tivera a oportunidade de assistir a conferência de um desvairado, um psicólogo tresloucado. Ele dizia que a interação mente, corpo, espírito, matéria era possível. E que através da mente o indivíduo pode retificar o metabolismo orgânico, o equilíbrio fisiológico. E claro, o grupo cientista sorriu complacente e misericordioso daquela estupidez. Ele foi convidado a desenvolver um seminário em Harvard. E chegou e demonstrou que era mesmo psicopata. Ao invés de se ater ao seminário, ele tomou de um livro e começou a ler a história dos amantes de Lady Chatterley. Começou a ler, particularmente naquele ângulo erótico, em que são descritas as cenas mais agressivas de uma sensualidade vil. E continuou lendo tranquilamente, e dando vida. E subitamente parou, olhou o auditório e disse, creio que 90% dos senhores e das senhoras estão com reações fisiológicas no aparelho genésico. Não é verdade? Houve um leve murmúrio na plateia. Ele disse, bem, é verdade, porque também eu estou sensibilizado. E eu penso que os senhores também são pessoas normais. Se tiver alguma normal, melhor. Com mais rapidez. Bem, todos disseram, é claro, o senhor encenou. Nós vimos a cena, nós a vivemos. E se os senhores acreditam que a sua mente pode motivar o aparelho genésico, é óbvio. E por que não pode ativar o aparelho imunológico? É uma questão de aparelhagem. Se direcionarmos para uma área, temos uma resposta. Se direcionarmos para outra, temos outra resposta. E eu faço parte da corrente neurofisiológica, disse ele, que não separa em 3 sistemas o nosso organismo. Sistema nervoso central, endócrino e sistema imunológico. Eu proponho que seja erguida uma nova ciência, psiconeuroimunologia. Através do psiquismo, haverá uma reação neurológica e, claro, de efeitos imunológicos. Ela havia lido isso. E então ela começou a pensar que durante a vida inteira esteve matando-se e agora estava morrendo. Não foi a doença que se lhe instalou no organismo, foi ela quem instalou no seu organismo a doença. Era um mecanismo do inconsciente para tirá-la daquela situação detestável, daquele corpo que lhe era tão desagradável. A psiconeuroimunologia
Bem, hoje a ciência já é mais ousada. Chama de psiconeuro, endócrino, imunologia. A mente atuando no nosso sistema psíquico, no nosso sistema endocrínico, naturalmente vai atender ao aparelho imunológico. E nós poderemos, por intermédio dos peptídeos, dos neuropeptídeos, das enzimas, restabelecer o equilíbrio. Mas não se trata apenas de uma proposta para que se creia. É uma realidade demonstrada em laboratório. E entre os grandes ases da física quântica e nuclear, que adotam como a realidade, destacam-se David Bohm, um dos pais da física, e Stewart Wolf. Eles estabeleceram que o medo, o pessimismo, o azedume produz reações em nosso campo de elétrons. O amor, a afetividade, a esperança, a alegria tem a ver com as nossas moléculas fóton. E são essas que preservam a vida, enquanto aquelas desgastam as energias da vida. Aquela jovem Evie acordou naquele momento. E já que ela precisava de viver, era necessário mudar a sua atitude mental. Como fazer? Amar esse corpo horrível. Ela havia sonhado sempre em ser esbelta, em ter medidas exatas que nunca ia conseguir por causa da perna, que foi vitimada pela paralisia infantil. Mas agora que ela estava pela primeira vez meditando, sem nenhum curso, sem nenhuma técnica, simplesmente estava reflexionando em torno de si. Será que nós aqui já reflexionamos em torno do si que somos? Ou sempre estamos esbravejando, pedindo, agradecendo, tudo rápido? Será que já paramos para fazer uma análise do si profundo? Pela primeira vez ela está fazendo essa análise. Se eu quero viver, eu deveria mudar o meu padrão de correntes alternativas da minha consciência. As minhas vibrações eletroquímicas do meu cérebro. As minhas sinapses cerebrais deverão ser harmônicas. Se eu fizer um eletroencefalograma, eu terei o biorritmo dos mais desastrosos. Terei, naturalmente, beta. Esse biorritmo terrivelmente acelerado, desconexo das disfunções cerebrais. Então ela começou a relaxar-se. Havia tomado banho quente. E sem dar-se conta, entrou em alfa. Ela foi suavizando e notou que tinha olhos muito bonitos. Então ela pediu papel à enfermeira. E ela notou que tinha olhos muito bonitos. Porque muita gente tem pernas lindas e são vesgas. Ela possuía olhos lindos e uma perna frágil. Depois os cabelos eram lindos. Eram naturalmente encaracolados. Era uma grande economia para o cabeleireiro, isto é, para ela em relação ao cabeleireiro. Cortasse curto ou longo, trabalhasse ou não, eles caíam em largas ondas. E ela então notou que seu rosto era muito bem desenhado. Tinha um queixo muito bem trabalhado, o nariz delicado. Ela nunca tinha visto. Porque sempre olhava o que não deveria olhar. O lado que lhe perturbava. E claro, quem costuma olhar para o pântano não vê o céu transparente. É necessário que em nosso cárcere possamos tomar uma das duas seguintes atitudes. Uma pessoa está no cárcere, ao lado de outra. Este, que está também no cárcere, é um homem feliz. E este que está na mesma cela é desgraçado. Eles têm em contato com o mundo um quadrângulo que é gradeado. E diariamente cada um chega e olha por aquele quadrângulo. Por que são tão diferentes? O primeiro olha sempre para cima, vê o céu e o sol. O outro olha sempre para baixo, vê a lama e a podridão. O lugar é o mesmo. O direcionamento, a aspiração de cada um é que é diferente da que o outro possui. E ela começou a notar aquilo que havia de bonito nela.
Pediu à enfermeira para que estabelecesse uma dieta. E já que o seu corpo estava totalmente modificando-se, ela pediu um corpete para poder sustentar-se e diariamente se olhava naquele espelho, não a perna, mas os olhos, o cabelo. E começou a dizer à sua enfermidade: olha, já está na hora de parar, porque eu vou viver. 6 meses depois, a enfermidade estava absolutamente estacionada. 6 anos depois, a enfermidade havia regredido. Ela continuava com dificuldade de movimento, mas estava noiva. Um jovem enfermeiro que foi trabalhar com ela ficou tão encantado com a irradiação que dela saía, que se apaixonou. E ela então lhe disse: não nos casemos por enquanto. Você está ainda encantado. Casemos-nos dentro de 5 anos, se eu viver, e se você viver. Porque você terá tempo de se desencantar e terá tempo de me amar.